Olá, direto da redação do Jornal O Diário, atualizando a situação do nosso município nesse grave quadro de pandemia do novo coronavírus. E a notícia é muito ruim. O número de casos confirmados teve um novo salto em Teresópolis, o maior até o momento. Mais 60 casos de Covid-19 confirmados pelo Gabinete de Crise da Prefeitura, com dados da Secretaria Municipal de Saúde. Ontem, 706, agora 766 confirmações para a Covid-19. O número de casos suspeitos também subiu. Ontem eram cerca de 170 e agora 200 casos suspeitos, 200 exames encaminhados para análise laboratorial e o resultado, infelizmente, pode ser esse negativo, né? Piorando a situação do nosso município. Repetindo, 766, né? O número está bem grande, impressiona. E como venho falado aqui desde o início desses boletins de notícias, com foco principal no combate à propagação do coronavírus em Teresópolis, é um dos piores momentos, porque os números parecem frios, mas são dados que a gente tem. Mas sabemos que atrás de cada número desse existe um rosto. E o que o preocupa mais, além dos casos positivos, logicamente, dessa escalada da doença em nosso município, são os óbitos confirmados. Já são 26, segundo a Prefeitura. Os últimos dois, um homem de 80 anos, morador do bairro de Santa Cecília, e outro homem de 26. Olha só a diferença, geralmente se fala o grupo de risco, né, a partir dos 60 anos, mas um rapaz de 26 anos, morador de Vargem Grande, no interior, no 3º distrito de Teresópolis. E além desse banner da Prefeitura, né, que tem o número de recuperados, tem o número de casos confirmados, há outro banner com mais detalhes, né, que divulgamos aqui também com frequência. É o banner do painel Covid, que permite um acompanhamento maior do número de ocorrências por bairros, por idade e em relação ao número de leitos ocupados. Está aí 20 leitos de UTI e 20 leitos ocupados. Isso em Teresópolis. Como é preocupante essa situação, 20 leitos de UTI e 20 ocupados e 19 pessoas entubadas, que é o ponto mais grave da doença, entubadas, 19 em Teresópolis. E além disso, dos 43 leitos SUS do município, 35 já estão ocupados, olha só isso. Olha esse número como preocupa. Além do quadro grave de saúde, não só das pessoas, mas da saúde do município, esse número de leitos ocupados, disponibilizados, é a base para a reabertura da economia. A promessa é que até esta sexta-feira, mais 9 leitos UTI sejam contratados pelo município com a chegada de respiradores no HCT, passando assim para 29. E o número de leitos clínicos, não há informação da ampliação desse quadro aqui no município. Para se ter uma ideia, em efeito de comparação, Petrópolis tem 85 leitos de UTI disponíveis. Não, contratados, disponíveis 44 nesse momento. Petrópolis tem mais habitantes que Teresópolis, aqui 180 mil aproximadamente, lá 300 mil aproximadamente. Porém, o número de leitos proporcionalmente é muito maior em Petrópolis, 85 leitos de UTI disponíveis. E mesmo com esse grande número lá, a Justiça já se mostrou contrária à flexibilização do comércio a partir de segunda-feira, o que está previsto, né, pela Prefeitura de Petrópolis. Aqui a gente também tem uma previsão a partir de terça, dia 2, mas olha só a diferença em relação ao número de leitos UTI. Então, falei aqui ontem, repito, já passou da hora de haver um investimento maior nesse sentido para que Teresópolis possa flexibilizar essas regras, essas medidas restritivas e tentar trabalhar
pelo menos de maneira diferente do que a gente vinha trabalhando, né, com segurança, com responsabilidade, para a economia começar a levantar gradualmente. Nesse painel Covid, o número de bairros impressiona, falo aqui também quase todo dia, 73 bairros ou localidades onde já há confirmação, pelo menos uma confirmação para a Covid-19, a várzea lá na frente, novamente São Pedro subindo, os bairros mais afastados subindo nessa lista, e ali naquele quadrinho faixa etária, outro número eu analisei hoje mais cedo que preocupa em relação ao número de crianças contaminadas, né? Só são 26 crianças com idade até 9 anos, de 0 a 9 anos, 26, né? Talvez isso reflita muitas crianças nas ruas, praças. Essa semana mesmo eu presenciei uma criança de uns 3 anos de idade na Praça Olímpica brincando de futebol com o que aparentemente era o seu pai. A praça fechada, né, por decreto, e diante desse quadro a criança não deveria estar ali. A gente sabe que é difícil, né? A criança quer se exercitar, ou pelo menos queimar energia, né? Muita energia, energia de sobra, mas não é o momento para isso. Senão esses números não vão mudar nunca ou demorar muito para essa curva reduzir. A linha vermelha ali indica essa escalada, essa crescente do novo coronavírus em Teresópolis. Olha só como vai subindo a linha de confirmação de casos do novo coronavírus. A expectativa é que a partir da próxima semana, né, esse número reduza, porque a partir da semana que vem a gente começa a ter ideia se deu certo ou não esse rodízio por CPF, né? Na primeira semana, quem está na rua percebeu uma redução do número de pessoas, mas agora na segunda, principalmente após a liberação do delivery do comércio, logicamente quem trabalha precisou ir para a rua, né, para abrir a loja, organizar, fazer esse delivery, já aumentou um pouquinho essa movimentação. Então resta saber agora se deu certo esse CPF, é o que teremos informações, dados aí do gabinete de crise da prefeitura a partir da próxima semana. Sobre esse sistema de delivery, recebemos aqui mais de uma reclamação até, né? Não é nem reclamação, é uma reclamação, mais uma dica para a prefeitura para fiscalizar como está sendo feito o trabalho dentro das lojas, né? Se o número de funcionários trabalhando para organizar o material em relação ao que vai ser entregue, ao delivery, se o pessoal está de máscara, se existe álcool gel, se tem uma preocupação do comerciante, do empresário também, porque não adianta colocar um número grande de funcionários, se um tiver contaminado, espalha para os outros e assim a doença vai alastrando e daqui a pouquinho ele fica sem funcionários e acaba tendo que fechar a loja. E diferente dos bancos, né, não tem equipe suficiente para substituir, como acontece no caso das agências bancárias. Bom, havendo atualização desses números, né, já preocupantes, 766 casos confirmados, você confere aqui na barrinha de notícias da Diário TV ou nas nossas redes sociais. A Prefeitura divulgou hoje uma nota em relação à vacinação contra a gripe. Está aí o banner da campanha, né, informando que do dia 18 até o dia 6 de junho acontece essa terceira fase da vacinação contra a gripe, que dessa vez tem como público-alvo os adultos com idade entre 55 e 59 anos, os professores das redes pública e privada de ensino e também as crianças aí que não conseguiram ser vacinadas, né? Você não conseguiu vacinar o seu filho na etapa anterior, crianças até 6 anos de idade, pode procurar os postos de saúde. Tem no banner aí, né, o horário de vacinação, de 8 da manhã às 7 da noite, nos postos do Meu Dom Rosário e Fonte Santa, e no sábado, de 8 da manhã às 11. Nos outros postos, né, esse horário mais estendido, somente Meu Dom Rosário e Fonte Santa. Nos outros postos, somente de 8 da manhã às 5 da tarde. A Prefeitura também divulga um número para a vacinação a domicílio, né? Não sei se dá para ler esse número ali, mas vamos passar o número aqui para você que tem um paciente acamado, que não consegue, logicamente acamado, não consegue ir até o posto de saúde para receber a vacinação. Esses números aí são para você agendar o serviço de vacinação de gripe em casa. 9 90 82 48 63
e 99091 1852. Repetindo, anote aí números para você que precisa de vacina para um paciente acamado. 990 82 48 63 e 990 91 18 52. Por esse número você agenda o atendimento em casa e a prefeitura encaminha uma equipe até lá. Nesta quinta-feira, a Guarda Civil Municipal amanheceu de luto. Morreu o servidor público, agente da Guarda Municipal, Alexander Barbosa da Silva, o GCM. Alexander, que deixa esposa e 2 filhos, há muito tempo já na Guarda Civil Municipal. O Alexander sempre foi solícito à nossa equipe de reportagem, vários temas. Ele, inclusive, esteve por um longo período na administração do terminal rodoviário, também no período de eleições, trabalhou junto à Justiça Eleitoral, a Guarda Civil Municipal, hoje um dos braços da Prefeitura que tem trabalhado bastante, né, nesses dias aí, e ainda amanheceu com essa notícia triste, né? A gente deixa aqui nosso pesar à Guarda Civil Municipal pelo Alexander, repetindo, sempre solícito a nossa reportagem, muito atuante na sua função, né? Se dedicava à função de Guarda Civil Municipal e qualquer outra função que ele fosse destacado. Aí, em entrevista realizada com o nosso colega Luiz Cláudio Bandeira, em um curso que a Guarda Municipal participou no início do ano, aí, no final de janeiro, da curso da Patamo. Então, esse Alexander, com certeza, vai fazer muita falta na Guarda Civil, na corporação aqui em Teresópolis. Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil de Itaipava, né, a Delegacia de Itaipava, realizaram nesta quinta-feira uma operação para apreender veículos utilizados em corridas ilegais. É isso mesmo, não é Velozes e Furiosos, não. São corridas ilegais realizadas na região. Essa fiscalização, essa operação que terminou hoje com 24 mandados de busca e apreensão realizados, teve início em Petrópolis, por conta de uma corrida ilegal, uma corrida clandestina realizada por proprietários de veículos de luxo. Esse Porsche aí, por exemplo, custa 2 milhões de reais, esse Porsche preto aí. Veículos desse nível aí, a maioria mais baratos, mas veículos de luxo, veículos caríssimos, eram utilizados em corridas ilegais. E tudo começou aqui em Itaipava. Segundo informações da Polícia Civil, da 106DP, eles marcaram uma corrida saindo lá do Rio de Janeiro, da zona sul do Rio, se encontraram aqui em um posto de gasolina em Itaipava e de Itaipava iniciaram uma corrida clandestina envolvendo 26 veículos em direção a Juiz de Fora. Só que nessa corrida aí, um dos motoristas aí, acabou perdendo o controle com uma BMW e capotou. Ele fugiu antes da chegada da polícia, do socorro, e largou o carro para lá. E esse acidente aí, nessa corrida clandestina, que poderia ter vitimado fatalmente os outros motoristas, né, quem estava na estrada viajando, passeando, indo trabalhar, por conta da irresponsabilidade dessas pessoas, mas o acidente envolveu um deles e iniciou essa operação que terminou com 24 carros apreendidos e levados para a cidade da polícia no Rio de Janeiro. E o detalhe, que além dessa irresponsabilidade de realizar corridas em vias públicas, na 040, né, quem mora em Teresópolis muito provavelmente já passou na 040, seguiu em direção a Juiz de Fora, e se deparar com esse grupo aí, né, realizando pegas, corridas ilegais e correndo o risco de se envolverem em acidentes fatais. Tá aí um dos registros obtidos pela polícia em redes sociais. Olha só, eles filmavam, postavam em páginas das redes sociais, querendo mais curtidas, mais likes, mas conseguiram. Foi um processo criminal por conta dessas ações, desses rachas ilegais que, repito, colocam todos nós em risco por conta da irresponsabilidade
dessas pessoas aí que acham que Velozes e Furiosos pode ser praticado na vida real. Tá aí, parabéns à Polícia Rodoviária Federal e à Polícia Civil de Petrópolis, que conseguiram tirar de circulação, pelo menos temporariamente, 24 veículos envolvidos nessa situação considerada irregular. O governo federal anunciou um investimento em bolsas de iniciação científica. Dionísio faz mestrado em biologia na Unicamp. Desde que entrou na faculdade, recorre a auxílios governamentais para manter seus estudos. A bolsa é um salário que eu recebo enquanto pesquisador para desenvolver um projeto de pesquisa. E as bolsas, no caso da pós-graduação, são essenciais para a manutenção dos estudantes no programa e para desenvolver o seu projeto de pesquisa. Para que mais estudantes possam desenvolver atividades de pesquisa, o governo está oferecendo 30 mil bolsas de iniciação científica, um investimento no valor total de 150 milhões de reais. São bolsas para universitários e para alunos do ensino médio. Podem concorrer projetos de todas as áreas, mas terão prioridade aqueles que causam impacto direto na vida das pessoas, como pesquisas agrícolas ou médicas. São oportunidades que nós oferecemos ao jovem brasileiro para que ele entenda melhor o processo de produção da ciência nacional. Além de incentivar a vocação científica dos jovens e popularizar o estudo da ciência, as bolsas ajudam a ampliar as chances de inserção no mercado de trabalho. Estudos mostram que alunos que passaram pela iniciação científica recebem 30% a mais no seu salário, mesmo não sendo cientista. Seja um aluno de iniciação científica. Nesta quinta-feira, moradores de diversos bairros de Teresópolis acordaram sem água, né? Abriram a torneira seca. Isso porque no dia anterior a SEDAI teve um problema lá na central de tratamento, um problema elétrico, segundo informado pela companhia, que teria danificado diversos aparelhos e não permitindo assim que a água tratada em Três Córregos fosse bombeada para a região central do município. A promessa era que o serviço seria regularizado no final da tarde, porém, até o momento, segundo uma pesquisa que fizemos aqui, a maioria dos bairros continua sem ver a água chegar lá, sem pingar água na caixa d'água, né? Consequentemente, poder retomar o serviço lá de água, né? Poder tomar banho, abrir torneira, lavar louça e o mais importante nessa época do ano, nesse momento que a gente vive, fazer a higienização das mãos, né? A gente fala tanto disso nesse momento aí da importância desse ato para tentar diminuir a contaminação pelo novo coronavírus, a maioria de Teresópolis sem água. Em 2015, nossa equipe de reportagem produziu uma matéria bastante interessante mostrando o caminho da água em Teresópolis, como é feita a captação, onde é feito o tratamento, como a água chega lá nessa estação, né, que inclusive foi onde deu problema, e depois como ela é encaminhada para você até chegar à sua casa. Se você não viu essa reportagem de 2015, reveja agora e entenda como é feita a captação e por que acaba quando a gente tem um problema como esse, né, lá em Três Córregos parou, ficamos sem água. Por que isso pode acontecer? O problema da falta d'água vem sendo discutido em todo o país, principalmente no estado de São Paulo. No Rio de Janeiro não se fala em racionamento, mas o governador Luiz Fernando Pezão já pediu economia de água. E em Teresópolis, como está a situação? Reservatórios como esse aqui no bairro do Caleme não são utilizados mais. Hoje, o principal sistema é o do Rio Preto, que abastece 95% da cidade. Fomos até esse local e também a estação de tratamento da SEDAI em Três Córregos para saber a real situação do município. O principal sistema de abastecimento do município fica em Providência, no 2º distrito, ao lado da Foz do Paquequer. Mas não é do nosso principal rio que vem a água que chega às residências e estabelecimentos comerciais. A captação é feita no curso d'água ao lado, o Rio Preto. A estação desvia parte do líquido para um desarenador que, como diz o nome, retém as partículas de areia.
Nesse ponto também há gradeamento para evitar que galhos de árvores e outros materiais sejam levados até a elevatória. Em seguida, um conjunto de motobombas empurra a água em um ritmo de 435 litros por segundo para a localidade de Três Córregos. E depois da coleta em Providência, a água é bombeada para cá, para a estação de tratamento da SEDAI, que fica em Três Córregos, quilômetro 71 da estrada Rio-Bahia. E é nesse local que acontece uma das principais etapas do processo, o tratamento da água que será distribuída aos teresopolitanos. Conforme você pode observar, a água chega com cor e turbidez bastante alta, depois de decantada já clarifica, vai ser filtrada, faz desinfecção, correção de pH, tem um monitoramento 24 horas para depois poder distribuir. Ela sai daqui para um reservatório no Prato de 6 milhões de litros que opera constantemente cheio, é o principal reservatório da cidade. Nós temos também outro reservatório de 2 milhões de litros no Meudon, que junta a água do sistema Jacarandá e ETA Rio Preto e abastece de 90% a 95% do município de Teresópolis hoje, essa estação aqui. Aqui duas amostras de água. Primeiro, essa aqui marrom, que é a água que vem do sistema Rio Preto em Providência e é trazida para Três Córregos para receber o tratamento. E depois desse trabalho da SEDAI, que acontece 24 horas por dia, ela fica dessa maneira aqui, a água como deve ser, clara, sem cor, sem cheiro, a água que chega nas torneiras e nos chuveiros dos teresopolitanos. O município conta ainda com mananciais de superfície como o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Jacarandá, Penitentes, Parque Ingá e Cascata dos Amores. Porém, eles atendem a apenas 5% do município. E em épocas de estiagem, esses bairros podem ser atendidos pelo Rio Preto. Mas são sistemas pequenos, não são sistemas de grande porte que ajudam. Mas o que resolve é Rio Preto hoje com 95% de abastecimento de toda Teresópolis. Um dos grandes espelhos d'água mantido pela SEDAI, o do Triunfo, no Caleme, foi desativado em 2011 após toda a situação que envolveu a tragédia. Porém, parte da água daquela nascente ainda é utilizada pela comunidade com a captação direta, sem a utilização do reservatório. Com o grande volume d'água captado no sistema Rio Preto e a possibilidade de deslocamento para grande parte do município, os teresopolitanos não sabem o que é conviver com a falta do bem necessário à vida, mesmo nos períodos de pouca chuva. A interrupção do fornecimento só tem acontecido quando há problemas pontuais na rede, como danos em elevatórias ou encanamentos. Porém, mesmo com a alta capacidade de captação, tratamento e distribuição atualmente, economizar deve ser a palavra-chave sempre. A cada ano, se percebe a diminuição no volume dos cursos d'água, inclusive o preto. No ano passado, o diário mostrou que produtores rurais do 2º distrito passaram por grande dificuldade para irrigar suas lavouras. Eles mostraram a reportagem do jornal Ilhas de Areia no Rio Preto, nunca vistas antes. Aqui a gente depende muito de água, de Bom Sucesso, Vieira, Venda Nova, e não está chovendo naquela região ali. Então o nosso volume está um pouquinho abaixo do normal. Mas atende a cidade com tranquilidade, não existe o risco de desabastecimento. Mas usar água com consciência é muito bom para não faltar, né? Hoje não falta água nas torneiras de Teresópolis, porém, é um problema que não está longe de acontecer, principalmente se levando em conta a cada vez maior degradação ambiental e a falta de investimento em diversos setores. Por isso, economia deve estar sempre em pauta, deve fazer parte das nossas ações no dia a dia. Marcelo Medeiros, da redação do jornal O Diário de Teresópolis, para a Diário TV. E mais do que nunca, nessa dica continua valendo. Faça a economia sempre, independente de estar acontecendo algum problema como esse agora. E deu para perceber nessa reportagem também que falta investimento nos reservatórios de manancial, né? A SEDAI usa muito pouco desses reservatórios. Em 2015 já era uma porcentagem pequena dos reservatórios como Jacarandá, Parque Nacional, Penitentes, entre outros. O Triunfo, que aparece no começo e no final da reportagem, já nem é mais utilizado, né? Desde 2010, desabilitado o sistema Triunfo por conta de falta de investimentos naquela barragem lá do Caleme, né?
que inclusive acabou ajudando a conter a água da maior tragédia natural do país, a tragédia de 2011. Mas dá para se ter uma ideia, né? Imagina aquela represa cheia, o volume de água que ela consegue juntar lá, né, para segurar lá, para depois ir liberando aos poucos, como aconteceu na tragédia de 2011, e se houvesse um investimento lá na barragem do Triunfo, a quantidade de água que ela pode atender, aí, não só Caleme, Parque Nimbuí, Posse, Barra, se atendesse só esse lado da cidade todo, ali do corte da Barra em diante, Pimenteiras, Quebra-Frascos, já seria um grande adianto, né? Mas para isso é preciso realizar um grande investimento lá no bairro do Caleme, né, para que a barragem do Triunfo possa voltar a ser utilizada. Ela é apenas um exemplo, né? O Parque Nacional também poderia ser utilizado, Cascata dos Amores, mas havendo tratamento da água, logicamente, né, captando muito mais em cima de onde fica lá o espelho d'água, ou seja, é preciso investir para que a gente não passe por problemas como esse. Nesses dias de parques fechados, mostramos aqui várias vezes exemplos de animais andando nas trilhas aqui do Serra dos Órgãos, o nosso principal parque. E não é que a administração da Unidade de Conservação divulgou mais 2 imagens, e aqui na sede de Teresópolis, olha só, a estradinha da sede de Teresópolis, muito conhecida, né? Tá ali o meio-fio, de repente, olha a onça parda passeando. Mais um exemplo, né? O parque hoje não tem ninguém, além dos funcionários, logicamente, né? Continuam fazendo a parte administrativa, a parte técnica, instalando armadilhas fotográficas como essa aí e registrando a natureza tomando seu espaço novamente. Olha só, a onça parda passeando tranquilamente na sede de Teresópolis do Parque Nacional. Que legal! E no mesmo local, mais um registro. Olha só, uma paca passeando. Tudo isso ao nosso Parque Nacional da Serra dos Órgãos. A gente, inclusive, está tentando uma entrevista aí com o pessoal responsável por esse monitoramento, né, o pessoal da fauna do Parque Nacional, para falar sobre um pouquinho mais sobre isso, sobre os registros que são feitos, e se isso muda, por exemplo, como vai ficar aí o parque depois que for reaberto, né? Será que isso muda alguma coisa no uso público, no acesso das trilhas, ou pelo menos no olhar nosso, né? Eu conheço há muito tempo, frequento o parque há mais de 20 anos, mas quem não conhece, será que vai mudar o olhar para o nosso parque e entender a sua importância depois desse momento? Está aí, registro feito pelo pessoal do ICMBio, sede de Teresópolis, do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Essas e outras notícias você confere em nosso site, netdiario.com.br. Lá você se cadastra para receber a versão digital do jornal O Diário de Teresópolis e também pode acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. No YouTube, não esqueça de assinar o nosso canal, o canal da Diário TV, e acompanhar ao vivo toda a nossa programação, né? Você pode encaminhar para quem está fora da cidade, lá tem Smart TV, só entrar no YouTube, clicar lá na Diário TV e conferir nossa programação ao vivo. Fechando esse boletim de hoje, mais uma dica de beleza, uma dica de turismo até para depois da pandemia, né? O Parque dos Três Picos segue fechado e não é porque essa trilha tem acesso fora de uma portaria do parque que você pode ir acampar, por exemplo. Respeite a comunidade do entorno. Se você é montanhista de verdade, você não vai visitar as trilhas nesse momento. Mas, assim que tudo for liberado, que tal conhecer a Trilha da Mulher de Pedra? Fica lá em Vargem Grande, né? Fica bem pertinho de Vargem Grande, é acessada lá por essa região e permite vistas como essas aqui.